Bom dia, amor. É, vamos lá, né? Falar de uma vez, porque senão tem que ficar editando esse vídeo depois. Aí é enjoado. Bom dia, amor. Seguinte, a palavra tá no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 4, se eu não me engano, onde fala de Moisés. Moisés, ele sempre se questionou, porque Moisés, ele era gago. Não sei se você sabe. Moisés, ele tinha dificuldade ao falar. Moisés, por mais que ele era um bom guerreiro, por mais que ele fosse um cara culto, porque ele morou no Egito, então ele conviveu com boas pessoas, comeu do bom e do melhor, aprendeu tudo que tinha. Então, por mais inteligente que ele fosse, ele tinha um ponto fraco: ele era gago. Então, sempre quando ele era chamado para falar, ele tremia, né? Ele ficava com medo, porque era ali uma falha, uma coisa que ele achava não ser bom o bastante. E Moisés sempre tinha esses questionamentos, até que Deus fala que iria usá-lo para libertar o povo do Egito. E aí a primeira coisa que ele pergunta para Deus, quando Deus fala com ele, ele fala assim: mas e se eles não acreditarem em mim? É mais ou menos assim: como que eu vou falar que Deus vai livrá-los se eu ainda não tenho credibilidade, ou se não tenho nada concreto para mostrar para as pessoas? Como que eles vão acreditar em mim? Então Deus vira para ele e pergunta: o que você tem aí na sua mão? Aí Moisés fala assim: eu tenho uma vara, eu tenho um cajado aqui, é a única coisa que eu tenho. Ele falou assim: então você vai pegar esse cajado, vai jogar no chão. E aí, quando ele jogou o cajado no chão, ele tornou uma serpente. E a palavra fala que Moisés se assustou com a própria serpente, com o seu cajado, que se tornou uma serpente. E aí Deus fala com ele de novo: não, pega aí o cajado de novo pela cauda, né? E aí o cajado voltou a ser cajado de novo, né? A serpente se transformou em cajado de novo. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Entenda, muitas vezes Deus tem nos chamado para alguns projetos e nós achamos que não conseguimos. Muitas vezes nós achamos que estamos limitados demais, e aí nós limitamos aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós podemos alcançar. Moisés, ele era um homem chamado, mas por ele achar que era um homem duro de fala, um homem gago, olha para você ver quantas qualidades Moisés tinha. Moisés era um homem culto, Moisés era um homem estudado, Moisés era um homem criado com as pessoas do Egito. Ele tinha tudo para explodir, ele tinha tudo para falar assim: não, eu sou bom o suficiente para estar à frente do povo. Mas por ele ser gago, ele não queria. Por ele ser gago, ele não queria estar ali fazendo aquilo. Ele tinha medo de ser rejeitado, tanto que a primeira coisa que ele fala é o seguinte: e se não acreditarem em mim? Muita gente fica preocupada com o que o outro vai falar, e não com o que Deus acha de você. Ele poderia ter olhado assim e ficado maravilhado, porque quando Deus o chamou, ele poderia ter falado assim: opa, Deus me chamou, então quer dizer que ele tem um projeto grande para mim. Mas o que foi a primeira coisa que ele pensou? E se as pessoas não acreditarem em mim? O que eu quero dizer para você nessa manhã: para de ficar preocupado com aquilo que as pessoas dizem de você. Você não é aquilo que as pessoas dizem de você. Aliás, você pode ser se você quiser. E as pessoas nunca vão dizer tão bem de você o quanto Deus tem para você. O projeto de Deus é muito maior do que aquilo que o homem imagina. Então, quando você se preocupa com o que o homem vai pensar de você, você fica limitado. Porque o que Deus te deu, o que Deus preparou para você é ilimitado. Mas aí Deus vira e fala para ele o seguinte: o que você tem na mão aí? E o que eu quero dizer para você também é isso, dessa manhã: você vai ser usado com aquilo que você tem na mão. A única coisa que Moisés tinha, por mais culto que ele fosse, por mais inteligente que ele fosse, mas também era ruim de fala, mas por tudo que ele tinha, por mais inteligente que ele fosse, a única coisa que ele tinha na mão, sabe o quê? Era um cajado. Às vezes vai existir situações em que Deus vai, às vezes, tirar tudo da gente,
Tudo às vezes que deixa o nosso ego inflado, tudo aquilo que deixa a gente achando que é grande demais, chegou um tempo ali que Moisés acabou matando aquele egípcio e teve que fugir. Então ele perdeu tudo, ele perdeu todo o seu poder. Vai existir situações que Deus vai tirar tudo de você para poder tirar o seu orgulho. E aí a única coisa que ele tinha era justamente uma vara na mão. Mas Deus falou assim: aquilo que tem na sua mão eu vou te usar. Olhe bem aquilo que você tem de recurso. Olhe bem aquilo em que você é bom. Olhe bem aquilo que Deus tem usado para você. Às vezes é na sua falha que Deus faz esclarecer o seu propósito. Às vezes é naquilo que você tem falhado que Deus mostra para você que talvez seja o seu propósito. Já reparou isso? Você nunca é tentado naquilo que não tem relação com o seu propósito. Então ele vai usar aquilo que tem na sua mão para fazer uma obra que ele preparou para você. Nada é por acaso. Então ele tinha uma vara na mão e foi através daquela vara que o povo atravessou o Mar Vermelho e alcançou a terra prometida, depois de andar 40 anos no deserto. Interessante que ele fala: joga. E quando ele jogou a vara, ela se tornou uma serpente e o próprio Moisés fugiu dela. Meu querido, vou dizer para você uma coisa maravilhosa nessa hora. Aquilo que Deus tem preparado para você, você vai se assustar, porque é muito maior do que você imagina. Aquilo que você acha que é só uma vara, Deus vai tornar uma serpente. Aquilo que você acha que é pequeno, que você tem, que não é muita coisa, para você não é muita coisa. Esse dom que Deus me deu, essa vantagem, essa coisa que eu gosto de fazer, que parece que é tão pequeno, que eu até sou bonzinho nisso. Mas quando Deus começar a te usar, você deixar Deus te usar, você vai ver que é tão grande aquilo que Deus quer fazer através dessa pequena coisa, que você mesmo vai se impressionar. Mas o importante é o seguinte, que quando ele ficou com medo, Deus fala com ele assim: pega de novo aí agora e faz ela se tornar cajado de novo, mas pega pela cauda. Eu não tenho conhecimento nenhum disso, mas eu quero falar com você nessa hora: ninguém pega cobra pela cauda, meu querido. Ninguém pega cobra pela cauda, porque ela vai te picar. A primeira coisa que você vai ter que fazer quando Deus te der um dom, você vai ter que saber domá-lo. Você vai ter que saber usá-lo na hora certa. O segredo que Deus está te dando é o seguinte: as suas mãos vão ter que ser usadas por Deus, mas na hora certa, na hora que Ele mandar, na hora que Ele quiser. Se você fizer assim, se você fizer aquilo que Deus te chamou, se você tiver com o coração aberto para fazer aquilo que Deus te chamou, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu casamento, seja espiritualmente falando, se você se deixar ser usado por Deus no momento certo, na hora certa, e deixar Deus domar as tuas mãos, porque não adianta você querer ser usado por Deus, mas usar aquilo na hora errada. Deus tem um momento para todas essas coisas. O poder que Ele te deu depende de você. Mas olha só, o poder que Deus vai te dar depende de você para ser um cajado ou uma serpente. Eu quero dizer para você nessa hora: como que você vai usar o dom que Deus te deu? Vai deixar ele morrer aí dentro de você? Ou vai fazer esse cajado virar uma serpente? Ou vai fazer a libertação de muitas outras pessoas que às vezes estão aprisionadas? Lembre, sempre o seu propósito está relacionado com a salvação e com a libertação de pessoas. Então lembre-se, você vai decidir hoje, a partir de hoje, se o propósito que Deus te deu, você vai usar ele ou vai deixá-lo de lado. Se vai ser simplesmente uma vara comum que todo mundo tem, ou se vai ser uma vara que se transforma em serpente. Depende de você. Então estenda suas mãos, dome aquilo que Deus te deu para usar e use na hora certa. E não tenha medo, porque o que Deus vai fazer com você é muito maior daquilo que você imagina. Amém? Fica ativo, fique com essa mensagem. Repasse, eu vou postar um trecho dela aqui no Instagram e vou postar ela no meu canal no YouTube, Davi McMurray, e você compartilhe com seus amigos. Fica ativo, fique com Deus, tchau, tchau.